A televisão tem que pôr espaço para aquilo que vende, que as pessoas querem ver. E filosofia não é uma coisa fácil de você vender, porque, eu digo na televisão, porque filosofia depende daquilo que, aliás, o Hegel chamava de paciência do conceito. Quer dizer, precisa de tempo para você entender o processo, né? Eu acho que primeiro por isso. Então, tem um problema aí de audiência, que é uma escravidão, mas que ao mesmo tempo está ligada a interesse, patrocínio, né? Outra coisa porque você precisa de uma transformação, não tanto só no conteúdo, quanto na forma, para você conseguir trazer a filosofia para dentro da televisão e não ficar tipo um programa que parece, sei lá, a vida sexual dos ursos, ou seja, aquele tipo de coisa que você só assiste quando está morrendo de insônia e está querendo dormir. Então, acho que é uma questão de forma, né? Primeiro, é um problema de que, muitas vezes, para se entender filosofia, precisa de mais tempo, precisa de repertório, mas eu acho que, antes de tudo, é uma questão de forma. E por que eu digo isso? Porque a minha própria experiência na televisão, e eu falo televisão mesmo, como o Jornal da TV Cultura, por exemplo, ou N outros programas, a própria série Peripatético que eu fiz na TV Cultura, quando você, de alguma forma, consegue mostrar que a filosofia é uma coisa concreta, que nasceu concreta na Grécia, nasceu no meio da praça pública, nasceu porque a Atenas estava em decadência e as pessoas precisavam pensar o que estava acontecendo com Atenas. Aí, ou seja, quando você consegue tornar a filosofia uma ferramenta que explica, sei lá, Maquiavel dizia que a ética na política é outra. Na democracia, a classe média tem a expectativa de que a ética na política seja igual à que a avó ensinou para ela. E não é assim. A política tem regras internas de manutenção do poder que muitas vezes estão distantes da expectativa de pureza que as pessoas têm no dia a dia. E então você pode pegar Maquiavel e mostrar como, se você sofre porque você acha que a política não é tão legal, ela tem uma razão para não ser tão legal. Se você olhar vários filósofos da política, você vai perceber ela não é tão legal no sentido de que ela não é necessariamente aquilo que você sonha que o mundo deve ser. Os bons vencem, os maus vão mal, tudo dá certo no final, final feliz. As coisas não têm final feliz. Então, eu acho que a dificuldade da filosofia ter espaço é porque nem sempre a gente consegue dar a forma necessária para mostrar para as pessoas que a filosofia está inserida no dia a dia delas. Foi uma série de 5 capítulos, porque o financiamento acabou a grana, né? Então a gente fez 5 episódios. E tinha toda uma edição bastante complexa e sofisticada que tornava o orçamento alto também para a realização final da edição. Sem dúvida. Se eu entendo que o teste de um produto de TV é aquilo que ele influencia as pessoas e faz com que elas falem disso e façam referência disso, os 5 episódios, a pequeníssima temporada que o Peripatético teve sucesso completo. Porque até hoje eu ouço gente falar, não, porque naquele episódio sobre casamento, aquela mina que sonhava em casar, mas era difícil, ou aquele episódio sobre fé, aquele ateu era um puta de um chato, porque ficava achando que todo mundo que acredita em Deus é idiota, né? Então você tem o episódio sobre melancolia, depressão, marcou muito, porque hoje muita gente é deprimido e tem melancolia. Então acho que a própria forma que era, a gente passava o dia junto, almoçava, tomava café, andava pelo jardim da casa e tal, isso, daí o nome peripatético inclusive, isso seguramente chegou às pessoas. Eu acho que não só o meu caso, mas o que tem acontecido, não só no caso de filosofia, história, sociologia, antropologia, psicologia, está provado que o público brasileiro já está preparado para consumir conteúdo em televisão que não seja só os programas idiotas que normalmente passam na televisão. É claro que continua gostando de consumir programas idiotas, porque inclusive muitas vezes quando você está na frente da televisão, você quer parar de pensar, né? Mas, inclusive pela história recente do Brasil, pelas crises que a gente está passando,
os últimos 3 anos do Brasil no setor político, na área econômica e tal, reforça a grande hipótese sobre a origem da filosofia. A filosofia nasceu numa crise em Atenas. Ela nasceu numa crise política, nasceu numa crise econômica e nasceu numa crise religiosa. E, portanto, sempre que há crise, a filosofia cresce. A felicidade normalmente deixa você mais bobo. A tese de que filosofia e televisão ou qualquer forma de conhecimento mais qualificado, não só a filosofia, são opostas, é uma tese, por exemplo, sustentada pelo filósofo, que no final era mais sociólogo que filósofo, Pierre Bourdieu, num livro dele curtinho, que tem traduzido em português, chamado Sobre a Televisão, em que ele fala que você não consegue discorrer sobre um problema de forma articulada, a tal paciência do conceito do Hegel, que eu falava que o formato da televisão é um formato que, por definição, expulsa a reflexão, né? Eu acho que esse argumento ele é verdadeiro se você quer transpor o longo raciocínio complexo de uma sala de aula para dentro da televisão. Mas ele é falso se você entender que você pode sim desenvolver um raciocínio com alguma qualidade e importância em 1 minuto e meio, em 1 minuto, em 2 minutos. Meia hora, então, é uma vida, né? O Peripatético, por exemplo, tinha episódios de meia hora, 35 minutos. Então, assim, eu acho que essa afirmação ela é falsa. Ela é falsa, inclusive, porque hoje as pessoas, por conta das redes sociais, do Twitter, Instagram e tudo mais, a gente está numa cultura em que você, cada vez mais, precisa e se preocupa em transmitir algum conteúdo no espaço curto de tempo, porque, inclusive, as pessoas têm pressa. Com isso, eu não quero dizer que deixe de haver algum tipo de empobrecimento. Eu acho que o lugar da filosofia na televisão está ao lado do lugar da filosofia na sala de aula. Quer dizer, você tem a sala de aula e você tem a televisão, né? Assim como você tem o bar, que também é um lugar de fazer filosofia, certo? Assim como você tem o hospital, o leito de um paciente, ou o cemitério. Quer dizer, você tem vários lugares para fazer filosofia, porque a filosofia se indaga sobre o sentido das coisas, o que é certo e errado, por que eu estou fazendo aqui, qual é a forma de se viver melhor coletivamente, qual é a melhor forma de organizar o poder. Existe verdade ou não? Por exemplo, democracia e verdade é que nem água e vinho. Não se mistura, né? Democracia é um regime retórico, que tende à argumentação, ao convencimento do outro, ao efeito da linguagem. Isso está dito desde Platão. Todo mundo sabe, na filosofia, que a democracia ela tem uma vocação ao convencimento e não ao estabelecimento do conhecimento definitivo sobre qualquer coisa. Tanto que os sofistas que defendiam a democracia da Grécia são os mesmos filósofos que afirmam que não existe verdade. Verdade é relativa, depende da linguagem, depende do convencimento. Então, essa ideia de que a filosofia não cabe na televisão, eu acho que é uma ideia falsa. Ela não percebe, digamos assim, um repertório completo do que está à mostra, e ela não entende que a filosofia na televisão ela deve ser num formato mais direto, num formato que faça com que a pessoa fique prestando atenção. E eu acho que, antes de tudo, tem que ter um gancho muito concreto. Por que que a filosofia e as ciências humanas em geral, por que que jornais com mais análise sobem a audiência nos últimos 2 anos no Brasil? Porque as pessoas querem entender melhor o mundo. À medida que o mundo fica mais difícil, mais complexo, você precisa buscar ajuda para entender. E aí filósofos e associados, né, as outras áreas de humanas, são pessoas que podem ajudar a você entender isso num leque de opções. Então, eu acho que a tendência do Brasil, não só do Brasil, mas a gente está falando do Brasil, a tendência do Brasil, à medida que o mundo continua enriquecendo, eu sei que tem um monte de gente que fica falando que o mundo é pobre, desigualdade, blá, 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 mas o mundo nunca foi tão rico quanto é hoje. Há 250 anos que o mundo enriquece. A prova que o mundo enriquece é basta olhar em volta, né? Mesmo que ainda existem locais que são pobres, o mundo era inteiro pobre. A igualdade sempre foi sinônimo de pobreza, né? Riqueza significa diferenciação, mérito, competência,
inclusive sofrimento, para produzir essa riqueza. Então, acho que se continuar a riqueza, que implica inclusive em direitos humanos, que custa muito caro, se continuar a riqueza, a tendência é que você tenha mais espaço para a filosofia na televisão. Porque à medida que as pessoas vão tendo suas necessidades básicas resolvidas ou de alguma forma contempladas, a filosofia entra lá, a filosofia e tudo ao redor, né? Não só filosofia. A filosofia entra no lugar onde agora eu quero entender melhor o que significa a mudança de governo. O que significa, por que eu não consigo ser feliz apesar de que eu penso nisso todo dia, né? Então, o que falta na realidade hoje não é que a filosofia não cabe na TV. O que falta são os produtores de conteúdo da televisão terem coragem de arriscar em conteúdos que tenham mais filosofia.